Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja com todos vocês. Deixa eu me apresentar como a nossa irmã falou. Meu nome é Júlio, para quem não me conhece. Tenho 38 anos de idade, sou casado. Hoje minha esposa não pode me acompanhar. Temos 2 filhos. Compartilhar também a alegria, minha filha. Hoje é a primeira vez que eu anuncio como pregador. A minha filha, o nascimento da minha filha, tem mais um filho, a Rebeca e o Miguel. Eles não podem estar comigo hoje. A Jéssica também serve a Deus no seu grupo de oração. Nós servimos a Deus no seu grupo de oração juntos. Já fazem 8 anos. E é com muita alegria que nessa noite venho partilhar com vocês a palavra de Deus. Nessa noite, meus irmãos, nós vamos falar sobre o amor de Deus. E vindo para cá, eu vim num estado de muita ansiedade. Confesso que vim com muita ansiedade. Eu vou compartilhar a palavra de Deus, que Deus tocou no meu coração, como um propósito para mim e para você nesta noite, como uma imagem de um presente que Deus nos concederá essa noite. É para mim, é para você, tenha certeza. Deus entregará algo maravilhoso para mim. Deus entregará algo maravilhoso para você. E para que a gente entenda isso, esse amor de Deus, diante de todas as nossas realidades, quero convidar você a pegar a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, no capítulo 15. Nós vamos ler sobre a parábola do filho pródigo. Na tradução da Ave Maria fica na página 1369. Encontraram? Amém? Encontraram? Vou ler do versículo 11 até o versículo 32. Vou ler todo. Ouça. Disse também um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante, e lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro. O abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos seus servos: trazei-me depressa a melhor veste, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel no dedo, e calçando nos pés, trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Esse meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele explicou: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se, e ele não queria entrar, mas
Seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo? Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo. E tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos a festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém. Meu irmão, essa história é fantástica. Momento em que Jesus vai explicar o amor de Deus para todos ali. Ele conta essa história, a maneira de explicar o amor de Deus. Essa palavra sendo atualizada para nós nesse instante, começa a nos elucidar daquilo que é a vontade de Deus. Aqui havia tantas realidades na vida desse moço, que eu posso convidar você a se colocar no lugar dele. E em vários momentos da vida dele, ter anseios próprios, desejos, vontade de fazer as coisas sozinho. Não é, eu tenho muita vontade de fazer as coisas conforme eu imagino, eu sonho. Acredito que você também. Mas a vontade de Deus ultrapassa tudo aquilo que a gente possa imaginar. Existem vários momentos ali nessa palavra. Momento em que você tem uma vontade própria, ela é realizada e sai. Foi uma inclinação infeliz daquele moço. Saiu, não deu certo, voltou, tomou uma decisão, exigiu um esforço dele, falou: olha, colocando a mão na consciência, eu fiz besteira, eu fiz algo errado, tomei uma decisão infeliz. Esse foi o tempo em que ele só fez coisa errada e se deu mal. Em outro momento, a virada é que ele pensou no pai, pensou naquilo que ele tinha na casa do pai, o pai oferecia para ele, e ele resolveu mudar. Aí veio outro tempo, o tempo do encontro, o tempo que ele decidiu, levantou do lugar dele, da condição de miséria que ele se encontrava ali, porque toda ação tem uma reação. Ele fez uma escolha infeliz e a consequência disso foi trágica para ele. E ele resolveu voltar. Nesse outro momento, ele está a caminho e decidido encontrar o pai e dizer assim: olha, fiz errado, reconheço, quero voltar numa condição inferior a que eu estava antes. Ele estava com um coração humilhado, um coração dolorido, mas ele queria fazer a coisa certa. Esse era um outro tempo, um outro momento naquela parábola, naquela história. Ele se encontrou com o pai. Quando ele se encontrou com o pai, veio um outro tempo, um outro momento, que nós podemos dividir essa história. Ele não imaginava como seria a reação do pai. Ele poderia imaginar, a palavra diz que ele tinha o desejo de dizer assim, com o coração humilhado: pai, eu não sou digno de nada, eu sou igual aos teus servos, ou pior do que os teus servos. Ele esqueceu que antes de mais nada ele era filho. E nesse tempo em que ele não sabia o que o pai diria para ele, o pai se revelou de uma maneira em que o surpreendeu. Surpreendeu de tal maneira que é capaz de nos comover até. É o que a gente não espera. Pois a visão que a gente tem do pai
é diferente. Ali, esse moço não tinha ideia de como o pai responderia. Entrando no novo tempo, o pai entra com algo surpreendente, o apoia de modo extraordinário, o abraça, coloca um anel no dedo, uma sandália nos pés, prepara uma festa. E justificou que o propósito de tudo isso é porque ele estava perdido e se encontrou. E foi encontrado. Há um outro período na palavra em que o irmão estava avaliando tudo de longe. O irmão que sempre esteve com o pai, o irmão mais velho, encontrou com o pai e se sentiu enraivecido por tudo aquilo, posso dizer, enciumado, e conversou com o pai também, falando: poxa, eu gostaria de ter o mesmo mérito que ele, eu sempre estive contigo. Ele fazia um mau juízo do pai. Mesmo estando com o pai, começou a ter uma dor, da qual só tem um significado: ainda ele não havia compreendido o próprio pai. E o pai, como sempre, nos surpreendendo e surpreendendo os filhos, disse ao filho mais velho: que você sempre esteve comigo. Como diz na palavra, tudo que é meu é seu. E o propósito maior era fazer festa por conta do filho mais novo, pois o teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Nesta parábola dá para entender ver que os filhos, em situações diferentes, não compreendiam a Deus, não compreendiam ao Pai. E esta parábola, justamente Jesus vem dizer que o Pai é maior ainda daquilo que a gente espera. Deus espera eu e você para nos amar. Essa noite Deus tem algo especial, sim. Há algo que nós ouvimos ou alguém te fala e nós fazemos pouco caso. Como dizer: Deus te ama. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Parou por aí? É só isso? É isso que você imagina de Deus? Que Deus te ama e ponto e acabou? Ou era uma porção, como o filho mais velho, que colocou o amor de Deus dentro de uma medida, de uma unidade de medida? Talvez você, da sua maneira de imaginar Deus, de olhar para Deus, o seu olhar esteja meio desfocado de Deus, daquilo que Deus quer se apresentar para você, Deus é para você. No seu coração, você pode dizer assim: Deus me ama pouco, ou não sou digno do amor dele, Deus me ama demais. Começar a colocar o amor de Deus em uma balança e dar medida, dar profundidade. Não, Deus não te ama pouco. Deus não falta com o amor dele para você. Tenha certeza disso. Deus não falta com o amor dele para você. Ele não te ama pouco e nem te ama pela metade. Deus te ama. Simplesmente Deus te ama. Se você fez uma ideia do Pai, se você fez uma ideia de Deus, daquilo que Ele faz ou pode fazer por você, se prepare, segure na tua cadeira. Quero convidar você, dá uma segurada assim na sua cadeira, bem firme. Eu quero provocar em você uma ansiedade, quero gerar no seu coração uma ansiedade, aquilo que você imagina ou espera de Deus para essa noite, como um amor não chega nem perto, você irá se surpreender. Diz aqui na palavra, no versículo 17: entrou então em si e refletiu quantos empregados há na casa de meu pai,
que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei ao meu pai e lhe direi: meu pai, peguei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Este é um meio de começar a se aproximar daquilo que Deus tem para te dar nessa noite. Desejar acolher de fato aquilo que você ouve. Eu ouço aqui: Deus te ama. Você pode ouvir também. Quero convidar você a dizer com todo carinho para quem está do teu lado: Deus te ama. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, minha irmã. Sim, Ele te ama. Não ama pouco, não ama pela metade. Deus te ama. Sinta-se amado. Você ouve só as palavras que saem da minha boca, passam pela caixa de som, chegam ao teu ouvido, mas quem confirmará isso é o Espírito Santo. A partir do momento em que você entra nessa mesma dinâmica de querer voltar, de querer ouvir, de falar: pai, olha, eu tenho ouvido que o Senhor me ama, mas eu não tenho respondido na mesma medida. Eu não tenho feito o processo de abertura do meu coração, ou de aceitação daquilo que é da tua vontade. Eu estava falando a respeito de momentos da história. Foi o momento em que o filho saiu, teve uma decisão ruim. Momentos, tempos. Esse é o nosso tempo. Esse é o momento de vivermos essa graça e esta alegria de que Deus tem para nos dar. Talvez te revelaram um cenário como a do filho pródigo, em que você se perdeu. Você se encontrava em um labirinto de tantos pensamentos, de tantas ideias. Quero convidar você a frear os seus pensamentos nesse instante, a parar. Se nesse instante está uma tempestade de pensamentos na sua cabeça, em relação à sua vida particular, sua vida profissional, vamos parar um instante. Vamos deixar que a palavra de Deus faça efeito. Melhor ainda, vamos permitir que aquilo que você acabou de ouvir, de maneira muito simples, de quem está do teu lado: Deus te ama. Pela graça do Espírito Santo, possa começar a produzir efeito no teu coração. Sim, Deus te ama, e essa noite Ele tem um propósito imenso. É tocar-nos na dimensão de nossos sentidos. Lembrar a você que você é filho. Lembrar a você que é filha. Sim, a vontade de Deus para todos é que todos se salvem. Como diz na palavra de sabedoria, diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, e nós fomos feitos para a imortalidade. Deus quer fazer uma festa no céu, para que volte a ter tudo o que o Pai tem, como na parábola. O pai disse para o irmão mais velho: você tem tudo que eu tenho. E o que você tem? Você sabe? Você tem a imagem e a semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Pai. Como em nossa natureza, a imortalidade junto com Deus. Não queira perder isso. Deus te ama e quer que você, sim, perceba esse amor. Comece a ser tocado nesse amor como Deus nos prometeu. É uma promessa de Deus para essa noite, para esse momento, essa reunião de oração, estarmos aqui reunidos, sim, diante da palavra dEle,
desejar isso. A desejar o amor de Deus. Que essa pregação produza em nós a alegria de ouvir a palavra de Deus, de sermos ensinados por aquilo que Deus nos fala através da palavra dele, gerar em nosso coração a alegria de dizer assim: eu nunca ouvi isso antes. Que palavra, que efeito é isso. Essa palavra me alegra o coração. Eu desejo isso para mim. Não só desejo, como quero aceitá-la e viver. Como fazer isso? Um exemplo: o filho voltou e se encontrou com o pai, conversou com ele. O que faremos? Voltaremos, nos levantaremos ao encontro do Pai, conversaremos. Como é isso? Através da oração. Desde já no seu lugar eu quero convidá-lo de uma maneira a gerar essa ansiedade pelo amor de Deus. Através dessa canção, trilharemos esse caminho de volta ao encontro do Pai, ao encontro de Deus. E tenha certeza, como um presente que já é seu, tome posse disso. Deus entregará algo do qual a gente não imagina. Amém.